E hoje eu queria conversar com vocês, eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 12. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 16. Enquanto você abre, enquanto você localiza aí a palavra, eu queria contextualizar para você, o momento em que essa palavra acontece. Eu acho sempre muito importante, porque essa visão do contexto, ela nos dá com mais profundidade aquilo que realmente o Senhor Jesus quis ensinar, Então, nesse cenário, o Senhor Jesus, ele estava ensinando, e a palavra de Deus diz que uma multidão cercou. Essa era tão grande a quantidade de pessoas que a palavra registra que houve até pessoas que quase praticamente pisotearam umas às outras. Então, assim, estamos realmente falando de muita gente. Obrigado, meu filho, Deus te abençoe. E nesse contexto, o Senhor ele começa a ensinar, começa a ensinar os seus discípulos e começa a ensinar toda a multidão. E nesse ensino, ele começa a falar da necessidade de se afastar dos ensinamentos dos fariseus, e o chama de fermento, para que eles iam chamando eles de hipócrita, ou seja, eram homens realmente que pregavam aquilo que não viviam, pregavam aquilo que estava longe realmente deles viverem no dia a dia. Então chega um momento em que um determinado homem, ele grita da multidão, e aí que nós chegamos nesse versículo. Esse homem, quando ele grita da multidão, ele fala: mestre, mestre, faz com que meu irmão reparta a herança dele comigo. Essa é a palavra que antecede justamente esse versículo 16. E nesse momento, Jesus, aí que nós temos que entender o porquê dessa parábola, Jesus atenta para ele e fala assim: vem cá, mas quem foi que estabeleceu a mim juiz ou repartidor entre vocês? Se aquele homem já tivesse seguido Jesus há um tempo, ele ainda não tinha entendido a mensagem. Ele não tinha entendido que Jesus ele não veio para apontar o erro daqueles que estavam errando, que era o que os fariseus faziam, a respeito do fermento dos fariseus. A necessidade dele não era apontar o erro, mas era ensinar a fazer o que é certo. Então aquele homem, quando ele fala isso para Jesus, Jesus olha para aquele homem e fala: quem foi que instituiu o juiz? Quem foi que me instituiu o repartidor entre vocês? E nesse momento eu abro parênteses e me faz ter a certeza, cada vez mais uma certeza muito próxima realmente, de que todas as vezes, nós acabamos falando essa semana passada, se não me engano, com o pastor Júlio, ele falou o seguinte, que todas as vezes que Jesus ele dá uma parábola, via de regra, havia alguém entre os que estavam sendo ensinados, que estavam precisando daquilo para entender o que é que ele realmente queria. E quando a gente fala sobre parábola, se nós observarmos, quando Davi ele cai em pecado, adultera com Batseba, se você observar, o profeta de Deus ele não chegou quando Davi falou: meu rei, deixa eu te falar, tu adulterou, tu mandou um homem para a linha de frente, Urias, ele foi assassinado, então assim, tem sangue nas tuas mãos. Ele não fala isso. Como é que ele confronta Davi? Com uma parábola. Ele chega: Senhor, tem um homem aí que só tem uma ovelha, o senhor acredita? Aí tem um outro homem que ele é muito rico, ele tem muitas ovelhas, mas o senhor acredita que ele pegou essa ovelha desse homem e deu para oferecer de refeição para um visitante? E Davi naquele momento olha e fala assim: mas quem é esse homem? Rapaz, vamos mandar matar. E o profeta chega para Davi e fala: Senhor, és tu, meu rei, esse homem. E ele: meu Deus, pequei contra o Senhor. Então, quando nós nos deparamos com essa parábola, para mim fica muito claro o ensinamento que ele dá, porque quando ele questiona aqueles homens que ele não instituiu como juiz ou repartidor, ele fala algo muito, muito sério, muito sábio. Ele fala: olha, cuidado com a ambição. Pode ver no versículo anterior, ele fala: olha, tome cuidado com a ambição. Ou seja, se aqueles homens não tivessem uma certa ambição, eles não precisavam chegar até Jesus para falar o seguinte: Senhor, mestre, manda o meu irmão repartir comigo a herança. Então nós chegamos aqui nesse verso, no verso 16. Então assim diz a palavra do Senhor: e lhes pôs uma parábola: as terras de certo homem rico produziram com abundância. Note. Esse homem da parábola, ele não é um homem que ficou rico por conta dessa lavoura. Era um homem que já era rico. E as terras desse homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Qual era a preocupação desse homem, se nós pararmos para ver? O armazenamento, o estoque, a guarda, ou seja, o trazer e deixar guardado. Olha a preocupação desse homem. Ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Ou seja, ele queria guardar. Verso 18: então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Note mais uma observação importante.
Ele não quer derrubar os celeiros somente para guardar aquilo que ele colheu. Ele quer derrubar para construir celeiros maiores, para guardar o que ele colheu e mais os bens que ele já havia guardado. 19. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositado para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Algo muito interessante também que nós temos que ver aí. Ele fala o seguinte: eu tenho muito. Eu vou guardar mais do que eu já tenho, porque a minha lavoura ela foi grande, né? Então a minha colheita será muito grande. Então isso fará com que nos próximos anos eu não precise mais trabalhar tanto, porque eu já tenho guardado. Então ele fala para si mesmo: grande quantidade de bens eu tenho. Agora eu vou me tranquilizar, eu vou comer, vou beber e me divertir. Olha o que é extremamente interessante quando nós temos essa parte. Note o seguinte: esse homem ele passa um recado muito claro. Ele fala o seguinte: não importa o que aconteça, não importa o que vai acontecer no futuro, não importa o que eu vou viver, eu vou ter nos próximos anos. Então aí ele extrai duas certezas. Primeira deles: eu vou viver os próximos anos. Segunda certeza que ele dá: eu vou ter, e não importa o que aconteça, eu vou continuar tendo. Eu não dependo de ninguém, eu só dependo de mim, eu só dependo das minhas forças, eu só dependo dos meus bens, eu só dependo do que eu guardei. Contudo, olha o verso 20: Deus lhe afirmou: tolo, essa mesma noite arrebataria a tua alma, e todos os bens que tem tesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Que palavra, que parábola, né? Note o seguinte: se você observar o que nós acabamos de ler, você vai conseguir perceber que é um homem que está planejando, né? É um homem que ele tem um projeto. Qual é o planejamento e o projeto dele? Ele falou o seguinte: olha, eu já tenho bens guardados, né? Eu tenho uma lavoura que produziu muito, então eu vou estocar tudo isso, e para mim, para o meu sustento, eu vou ter para os próximos anos. E quando a gente traz para a nossa vida, eu tenho que abrir aqui um parêntese. Nós temos que primeiro desmistificar duas situações. Primeiro, muitas vezes nós olhamos para as pessoas que são extremamente prósperas financeiramente, ricas, e nós falamos o seguinte: não, cara, tem algo errado, porque a Bíblia diz sobre riqueza é algo muito ruim. Então essa é uma mentira, isso não é verdade. A Bíblia nunca condenou um rico. Nunca condenou um rico. Ela fala sobre você ter amor e riqueza, são coisas diferentes. E essa parábola no final ela traz algo interessantíssimo que Jesus fala: isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Ou seja, existe, irmãos, existe uma prosperidade tal, vinda da parte do Senhor, que o homem rico pode ser extremamente usado por Deus e ter a presença de Deus de uma forma muito real. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Davi, o rei Ezequias, o rei Salomão, Abraão, Isaac, Jacó, e a lista é enorme. Homens que tiveram muito certo a presença de Deus, né? A mão do Senhor realmente sobre a vida deles, e gozaram de uma prosperidade financeira sem igual. Homens extremamente ricos. Então por que eu falo isso para vocês hoje? Não há nada errado de você prosperar financeiramente, entendeu? Nunca traga condenação no seu coração sobre isso. Mas como nós falamos na semana passada, se nesse momento que nós estamos vivendo, se Deus tem derramado algo a mais realmente sobre sua vida, esteja atento para as pessoas que estão ao seu redor. Irmãos, parentelas, vizinhos, as pessoas que moram, né, em periferias, ou até mesmo que moram do lado da sua casa, né? Nós temos que estar atentos para isso. Porque se no momento que nós estamos vivendo, o Senhor derrama realmente algo a mais na sua vida, é porque você tem uma baita oportunidade de compartilhar. Amém? E o outro senão é quando se fala sobre pobre. Quando a gente fala sobre pobre, o que é que vem a primeira coisa na nossa cabeça? Alguém que não tem recursos financeiros. É ou não é verdade? A gente faz essa associação direta. Mas a Bíblia, ela traz em muitas oportunidades a palavra dizendo o seguinte: pobres de espírito. Então o que é a pobreza? É a falta de algo. A pobreza, ela é a falta de algo. E você pode olhar às vezes para um homem e perceber que um homem ele não tem recursos financeiros abastados, mas é extremamente rico da presença de Deus. Amém? Então, dito isso, eu faço uma pergunta para vocês: quais de nós tem tido planos? Temos feito planos nesse período? Tem planos, meu filho? Tem sim, que eu sei. Qual de nós tem planos? Todos nós não temos planos?
Temos ou não temos? Temos. Projetos? Temos ou não temos projetos? É errado planejar e projetar? É errado? Sim ou não? Não, não é errado. E o tema dessa mensagem é a esperança de um amanhã. Qual de nós tem o poder para falar o que é que vai acontecer amanhã? Qual de nós tem o poder para dizer o que vai acontecer amanhã? Eu posso olhar para cada um de vocês e falar o seguinte: deixa eu te falar qual o dia que eu gostaria de ter amanhã. Eu acordo cedo, eu vou trabalhar, eu chego, tenho minha família, minha casa, né, fico até mais tarde, às vezes a gente conversa, assiste um filme, ora, né, lê um pouquinho da palavra, dorme. Isso é um planejamento, sim ou não? Um planejamento. E nós nos falamos esse planejamento ao longo de um dia. Mas você já percebeu uma coisa? Via de regra, quando nós planejamos, às vezes nós planejamos, nós esperamos algo, que algo dê certo e dê errado. Não tem aquele dia que a gente levanta e fala: não, cara, hoje, poxa, eu vou trabalhar, e sai e fura o pneu do carro fura na esquina. Não tem esse dia? Não tem aqueles dias que nós nos preparamos, nós nos empenhamos, às vezes é uma proposta de trabalho, né? Vou participar de uma entrevista. Aí você se prepara e você vai lá e dá o teu melhor e diz: cara, eu me saí bem, e ninguém te chama. Não acontece isso? Já pararam para pensar, isso acontece ou não acontece? E por que acontece diferente do que a gente espera? Porque muitas vezes, né, nós temos vidas que exigem muito treinamento, né, às vezes dieta, às vezes no esporte. Temos uma carreira profissional, estudamos, né, passamos por treinos. Eu abro parênteses aqui, eu lembro que na época o Jefferson acompanhou essa trajetória, né? Nós fizemos juntos, na verdade. E chegou a época na juventude nós buscamos o vestibular, né? E o vestibular é muito empenho, né? Só ausência de noites de sono, né? Realmente por quê? Porque você começa a estabelecer prioridades, né? Você começa a ter maturidade e começa a perceber que a sua vida ela vai começar a estabelecer uma escala de prioridades. E para um jovem de 16 para 18 anos, geralmente, a prioridade é o quê? Geralmente é o vestibular. É ou não é verdade? E quando nós buscamos o vestibular, o que aconteceu? Eu posso falar para vocês. Aí olha o discurso que eu vou fazer. Eu me empenhei, eu estudei um bocado, eu me abdiquei de brincar na rua, de brincar de videogame na época. Me abdiquei mesmo. Ia para o colégio, e era longe, a gente morava muito longe do colégio. Ia para o colégio, lá para o cursinho, o que quer que seja. Me empenhei muito. Treinei porque tinha simulado, então treinamos um bocado. E eu fiz o vestibular para medicina. Aí olha o que aconteceu no dia anterior. Havia uma revisão, né? Eu acho que foi um ano antes do Jefferson. Tinha uma revisão, e a revisão ia até quase 1h da tarde e voltava às 3. Então não dava, era uma distância muito grande, não dava para ir de casa lá para o Conjunto Tapajós, lá no Augusto Montenegro, e voltar para o cursinho. Então o que aconteceu? Eu e 4 amigos, nós fomos almoçar no shopping, que era mais próximo. Quando nós fomos almoçar no shopping, almoçou todo mundo e voltamos para a revisão. Quando chegou já no final da tarde, eu me senti mal. Comecei a ter aqueles rebuliços estomacais. Liguei para casa agoniado, foram me pegar. Passei a noite inteira colocando para fora aquilo que eu tinha colocado para dentro, vou dizer assim. Só que aconteceu. Chegou o dia posterior. E para mim, eu tinha certo que eu ia passar. Por quê? Porque eu tinha estudado, porque eu tinha me preparado, porque eu tinha aberto a mão de muitas coisas para viver aquele sonho, para viver aquele projeto. Entendeu? Só que quando chegou na prova no dia seguinte, o que aconteceu? Dos 5 amigos, eu e mais um, eu não lembro se foi eu mais um ou eu mais 2, nós conseguimos chegar até a prova. 2 amigos nossos, um não teve como sair de casa, o outro foi hospitalizado, infecção intestinal. E eu, quando cheguei no local da prova, já cheguei na prova e corri direto pro banheiro, porque eu estava realmente muito ruim. E quando eu adentrei na sala onde estava o fiscal, eu tive que ter aquela conversa que é extremamente constrangedora, né? Imagina a cabeça de um jovem. Cheguei para ele e falei o que eu estava passando, e ele não teve a sabedoria e perguntou alto: dor de barriga? Então, fui constrangido na frente de um monte de gente, então já sentei todo acanhado. Eu estava armado. Qual era a minha arma naquele dia? Papel higiênico, né? Caneta e uma pochete. E eu levantei 13 vezes naquela prova. Eu pergunto para vocês, fui aprovado? Não fui aprovado. Eu levantei 13 vezes aquele dia. Mas eu me pergunto, eu me preparei?
me preparei. Eu estabeleci as minhas prioridades. E onde é que estava o erro? O erro estava na minha esperança. Porque a minha esperança era os meus braços. A minha esperança era o que eu podia fazer. E naquele dia, hoje, eu posso olhar para trás e ter uma baita lição que eu levei para o resto da minha vida. E hoje eu tenho a oportunidade de falar para vocês. A nossa esperança tem que ser o Senhor, meus irmãos. Se o Senhor não for o centro da nossa esperança, nós estamos com o foco no lugar errado. Entendeu? É por isso que muitas vezes nós acabamos passando por algumas situações que nos tiram de nenhum lugar e nos levam para lugar nenhum. Porque nós não estamos vivendo aquilo que Deus estabeleceu. Porque o foco do nosso projeto está totalmente errado. Vocês conseguem compreender isso? O foco está totalmente errado. Essa semana eu recebi um vídeo, e eu acho que, não sei, a maioria aqui deve ter visto, o vídeo do motoboy na Blitz. Vocês viram? Todo mundo viu, eu acho, o vídeo do motoboy na Blitz. Você já chegou a ver esse vídeo da Blitz, lá do que acontece? Você consegue perceber que aquele homem, ele passa primeiro, é confiscado a moto, não é isso? Em seguida ele pega um banho de água suja. Logo em seguida ele tem a rejeição do pagamento que ia fazer pelo alimento. E depois ele nega comida para um homem que está passando fome. Ou seja, onde é que estava o foco desse homem? Ele estava com foco no lugar certo? Eu estou falando de esperança. Ele estava com foco no lugar certo? Não estava. Só o que acontece é nítido ele olhando para cima. Cara, é nítido. Pode rever o vídeo. Ele olha para cima, ele faz uma oração. Não tive a oportunidade de conversar com ele, mas se for perguntar, ele fez uma oração. Ele fez uma oração. E a circunstância foi mudada de imediato. Imediato. A moto foi devolvida. A mulher deu o dinheiro de uma comida que ele já tinha até abençoado a família lá que estava passando fome. E nesse momento, quando você se depara com essa situação, o que é que pulsa dentro de você? Meu Deus, cara, ainda há esperança. Ainda há esperança. Então hoje, como a Lorena colocou aqui, nós chegamos aqui, nós adentramos por essa porta. Ninguém sabe a batalha de cada um de nós que nós temos no coração. Né? Muitas vezes é um relacionamento, muitas vezes é o trabalho, muitas vezes é uma crise conjugal. Mas o Senhor é maior, é Ele que nos traz esperança. Nós estamos aqui a um pouco mais de 200 metros de um hospital, o São Camilo. E eu tenho um grande amigo que está passando uma luta aí, uma grande batalha aí. Comprometimento pulmonar, mais de 75%, a família orando. Desespero para muitos. E eu pergunto para vocês, qual é a grande riqueza que essas pessoas estão atrás hoje? Qual é a grande riqueza que ele está atrás? Onde é que está o centro da vontade desse homem, da família desse homem? Um respirar. Um pulmão limpo. Algo que está aqui para a gente de graça. E que o sócio majoritário do Santander morreu ano passado por ausência dele. Oxigênio, meu irmão. Ou seja, a nossa esperança tem que ter depositado no Senhor. A Bíblia, quando ela fala sobre a história de um rei, o rei Ezequias. Esse rei, a Bíblia conta lá em 2 Reis, capítulo 18, a partir do verso 5. Ela conta que esse rei, nunca houve um homem igual a esse rei, nem antes nem depois dele. Esse rei, ele é filho de um homem chamado Acais, que também era rei. E esse homem, ele agiu mal diante do Senhor. O pai desse rei, Ezequias. Ele agiu de uma forma muito ruim diante do Senhor. Só que Ezequias, ele vem com um projeto de vida diferente. Ele vem com um foco diferente. Qual é o foco de Ezequias? Ele fala, não, meu irmão, vou me apegar ao Senhor. E ele começa a experimentar de uma provisão de Deus de uma forma extraordinária. A palavra de Deus diz que o que esse homem metia a mão para fazer prosperava. Isso está lá nas Escrituras, pode ler. O que ele fazia prosperava. Só que esse mesmo homem, que o Senhor, por meio de uma oração, ele acabou matando 185 mil homens do exército assírio. Esse mesmo homem, um dia ele encontra-se enfermo. Ele cai numa enfermidade. Isso está lá no capítulo 20 de 2 Reis. Ele cai numa enfermidade. E quando ele cai nessa enfermidade, a palavra de Deus diz que o profeta vai até a casa dele, vai até o palácio. E quando o profeta chega diante dele, ele traz uma sentença. Ele fala, Ezequias, Deus mandou te dizer, meu irmão, arruma a tua casa, arruma o reino, porque, cara, tu vai morrer. Agora imagina quem está passando essa mensagem para Ezequias. O Isaías, que é um profeta que ele sabia, já tinha trazido outras direções de Deus e que tinham se cumprido na vida dele. Então, nesse momento, o que é que a palavra diz? Que ele vira para a parede e chora amargamente. Irmãos, poucos de nós têm a oportunidade de chorar um choro da morte. Ezequias teve. Por
Porque ele tinha certeza que ele iria morrer. E onde estava a esperança desse homem? Ele vira para a parede, ele chora e clama para aquele que único que poderia salvá-lo. Deus, essa enfermidade, Senhor. E muitos de nós nos deparamos em situações que nós tomamos todas as providências necessárias para tentar saná-la. E quando não tem mais saída, aí nós procuramos a Deus. E esse homem, ele dá uma aula, né? Naquele primeiro momento que chega a sentença de morte para ele, ele recorre ao Senhor. Deus, essa enfermidade, Senhor. E o mesmo profeta, olha o que é uma oração de coração quebrantado. Uma oração de que tem a certeza de que Deus pode fazer algo contra, que Deus pode mudar aquela circunstância. Ele sai dos aposentos do rei e quando ele chega no pátio do castelo, Deus fala com ele de novo. Olha, volta lá com Ezequias. Fala para ele de novo. Diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos à vida dele. Fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. Isaías volta. Chega diante de Ezequias e dá a nova sentença. Deixa eu te falar. Não morrerás agora. Deus acaba de acrescentar mais 15 anos na tua história. E aquele homem com aquela certeza, ele fala, poxa, Isaías, mas como eu farei para ter essa certeza? E ele fala, tu preferes que o relógio que teu pai construiu, que era um relógio solar, que ele atrase 10 graus ou que ele avance 10 graus? Ele fala, eu prefiro que atrase. E você sabe por que ele falou, eu prefiro que atrase? Já pararam para meditar nessa palavra? Porque aos olhos naturais, é muito mais fácil o sol continuar seguindo o seu curso natural e adiantar 10 horas do que ele retroagir. Então, nesse momento, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Deus atrasou o céu 10 graus por causa de um homem. Quanto mais Ele fará pela tua casa. Quanto 2 ou mais estiverem reunidos no nome dEle. Quando você, por meio de um exercício de fé, dobrar seus joelhos e falar, Deus, eu creio em Ti. Esse Senhor é hoje. Senhor, o Senhor está vendo. Olha, está doendo, Senhor. Senhor, muda essa circunstância, Pai. A esperança do amanhã. Há um pouco mais de um ano. Eu lembro que... Tem quase 2 anos, na verdade. Eu orei muito para ser dependente de Deus. Eu falava assim, Senhor, eu quero ser dependente de Ti. Senhor, eu quero ser dependente de Ti. Eu já falei isso aqui, eu acho que é outra oportunidade. E no meio de uma crise, e eu falo assim, eu poderia meter minha mão e resolver aquela circunstância. Porque chegou um momento que faltou a parte financeira dentro da minha casa. E eu poderia, trabalho em instituição financeira, eu poderia chegar lá e meter um empréstimo, resolvido a situação. Tinha só 3 dias para eu receber. Mas não, decidi resistir à fé. E naquele momento eu fecho a mão, clamo diante do Senhor. Meu Deus, eu creio que a maior nota que eu conheço é a nota de 100 reais. Senhor, faz eu abrir teu uma da minha mão. Quando eu abri a mão não tinha nada. Mas não murmurei. Eu falei, Senhor, está faltando a minha fé porque não tem uma nota de 100 reais na minha mão. Faltou fé para mim, Senhor. Me ensina como é que eu tenho que ser essa fé, porque eu tenho tanta certeza que o Senhor pode colocar que eu não sei o que aconteceu. Eu lembro que eu subi e falei para a Carla, ela ria sobre o que tinha acontecido. E eu falei, você ri, mas é verdade, eu creio nisso. Só que aconteceu, quando foi no dia seguinte, uma irmã fez contato lá em casa e falou, olha, deixa eu te falar, tem um negócio que nós vamos fazer, tu lembra lá na frente? Pois é, eu vou depositar 100 reais na tua conta. Os mesmos 100 reais. E eu vou almoçar com esse abençoado que está aqui, ó. E ele tinha recebido uma bênção, né, antes, eu vou falar porque isso engrandece como testemunho. Tinha recebido uma bênção antes e fez tudo o que tinha que fazer, meu irmão. E rancho, e acertou o carro, e abasteceu e tudo. E sobrou 100 reais na mão dele, 2 notas de 50, não foi isso? Me corrija se estiver errado. Ele falou, meu Deus, hoje sobrou, Senhor. Né? Nossa, é tanto, não sei nem com o que gastar, sobrou. E Deus falou, não, calma que eu vou levantar um homem para quem você vai abençoar. Você vai ficar com a metade, vai repartir a metade e vai dar para o homem. E naquele dia nós fomos almoçar junto, eu testemunhando para ele. Primeiro ele começou a rir, eu pensei que não estava levando muito a sério, eu parei de falar. Ele falou, não, cara, continua falando. E eu falando sobre o testemunho, daqui a pouco ele começou a chorar. Eu falei, é teu mistério, né? E é de Deus. E daqui a pouco lá vai, me abençoou com mais 50. Pedi 100, fui abençoado com 150 reais. A esperança de um amanhã, meus irmãos. Nós temos que ter a nossa esperança 100% alicerçada sobre o Senhor. E quando nós falamos sobre esperança, note, a nossa vida, gravem isso, a nossa vida, via de regra, a palavra de Deus ela diz o seguinte, né? Me diz onde está o teu tesouro, porque lá estará o teu coração.
Então a nossa esperança, via de regra, ela vai estar alicerçada naquilo que a gente considera como riqueza. Consegue perceber isso? Via de regra vai estar alicerçada sobre aquilo que nós consideramos como riqueza. Se eu creio em Deus, a minha esperança vai ser o Senhor. Se eu creio nas minhas mãos, a minha esperança vai ser aquilo que eu posso fazer. É ou não é verdade? É verdade. Então, que nós tenhamos sempre a certeza da palavra que está lá em Mateus, no capítulo 6, que ela diz o seguinte: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todo o demais lhe será acrescentado.